Bom dia, família. Boa noite, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Obrigado por se juntar a nós novamente hoje. Nós realmente agradecemos por isso. Nós vamos orar e depois só vamos conversar um pouco esta noite e falar sobre algumas das coisas que estamos vendo nas notícias. Mas vou comentar sobre algumas coisas que o Senhor me disse hoje enquanto eu dirigia por aí. Ele disse, Brandon, ele falou comigo sobre William Seymour. Ele falou comigo sobre a caixa que ele costumava colocar na cabeça antes de cada reunião. E ele se sentava no canto da sala com a caixa na cabeça. Às vezes ficava lá por até 1 hora, às vezes menos, dependendo do tempo. O Senhor dizia a ele para fazer isso. Mas o Senhor me disse: Brandon, o meu povo precisa encontrar a sua caixa. Você precisa encontrar a sua caixa. Qual é a sua caixa? Foi sobre isso que ele começou a falar comigo. Foi assim que tudo começou. E eu disse: Bem, o que você quer dizer com isso? Ele disse: Eu não dividirei a minha glória com ninguém pelo que está prestes a acontecer neste último derramamento. Eu não dividirei a minha glória com ninguém. E William Seymour, antes do culto começar e a glória se manifestar no culto, ele buscava esse lugar de morte para si mesmo. Humildade. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Então ele começou a falar comigo sobre colocar a caixa. E ele disse: Brenda, eu não vou te dizer o que é a caixa para você. Você vai ter que descobrir sozinha. Mas uma caixa não é apenas um serviço de lábios dizendo às pessoas que não é você em relação à glória. É uma questão de coração. Ele disse: Eu estou olhando para o coração. Eu estou olhando para o coração, não apenas para o que as palavras dizem. Há tantos pregadores, ele disse, que sobem ao palco e dizem: Nós te damos toda a glória, nós te damos toda a honra e nós te damos todo o louvor. Mas o coração deles está totalmente voltado para si mesmos. E eles não têm a caixa na cabeça. Ele disse: Quanto maior a caixa, mais liberdade eu vou te dar. Quanto maior a caixa, ele disse, então você vai estar como numa caixa de geladeira. Você tem muito mais espaço para se mover lá dentro. Há muito mais espaço para fazer as coisas. Mas quanto menor a caixa, menor a confiança de atrair para desviar, de sempre dar a ele a glória pelo que está prestes a acontecer. Então ele estava falando comigo sobre essa caixa. E ele falou comigo sobre a irmã Coleman, Catherine Coleman, como ela sempre dava a ele a glória, mas era sempre de coração. E no momento em que ela começava, as pessoas começavam a tentar exaltá-la ou dizer o quanto ela era incrível, ela se recolhia porque percebia que a fonte do poder, a fonte da glória era ele. E enquanto ele está passando por você, enquanto a glória está se manifestando através de você, você é um recipiente, você é um todo. Ele está se movendo através de você, mas é sempre para desviar para ele. A caixa representa morrer para si mesmo. E o apóstolo Paulo disse: Eu morro diariamente. Ele disse: O Senhor começou a dizer, sabe, Brandon, que morrer diariamente é um lugar de humildade. Não é algo que você precise se convencer. Bem, eu sou humilde. Ele disse: Não, você morre diariamente. Ele morre diariamente. Quanto mais eu te usar e quanto maior for a glória em sua vida, mais você terá que encontrar a caixa. Desviar. Quanto mais preciso você for, mais coisas acontecerão. As palavras nos dias que virão, você sempre deverá desviar. E eu sempre volto a isso e faço isso por mim mesma, mas faço porque é realmente verdade. É ele. O zelador. Isso foi há apenas alguns anos. Independentemente de quem esteja assistindo, seja o presidente ou o senador, em nome do chefe de Estado de qualquer país. Assistem ao seu canal, obtêm suas informações e as utilizam ou fazem o que quiserem com elas. Não é minha, é do Senhor. Mas o Senhor está realmente me dizendo o que está prestes a acontecer nos próximos dias com a igreja. E ele disse: Você está prestes a ver algo que nunca viu antes.
e não há nada com o que comparar. Você está prestes a ver algo pelo qual sempre ansiou. O que os anciãos sempre desejaram, mas realmente não há nada com o que comparar. Pois vou fazer algo em comum. Vou fazer algo em comum, filho. Será algo que nunca vimos. Eu não sou alguém que faz tudo igual. E tantas vezes viemos aqui, tomamos a ceia e seguimos um padrão. E vou te dizer algumas coisas que o Senhor nos mostrou. E eu sigo esse padrão e você, bem, e então o Espírito Santo vem, eu dou a ele reverência e fazemos isso. Mas ele tem total liberdade para fazer o que quiser. Ele usou uma palavra que eu nem sei, eu nem sabia o que significava. Qual era a palavra? Pergunte à sua mãe. Ele usou uma palavra e ele disse: "Nunca faça isso". E eu perguntei: "O que isso significa?". Então Diana teve que pesquisar. Mas como nós éramos sendo instruído pelo Espírito Santo hoje, sempre penso: qual é a sua caixa? O que é Anomalia. anomalia? Não se torne uma anomalia. Não se torne uma anomalia. Há muitas pessoas que se tornaram uma anomalia. E eu disse: anomalia. Eu nem sei o que é uma anomalia. Sempre que ele usa palavras difíceis assim, sabe, eu fico. E aí tudo se encaixa com o que ele vem dizendo, mas quero que você saiba. Precisamos encontrar a caixa. Quanto maior a glória, maior a plataforma, maior a morte. Ele disse que as aflições mais leves produzem uma glória maior. Esse refinamento. Temos esse tesouro na terra e nos vasos, de modo que a excelência, o poder, é conhecido por ele e não por nós. É mais do que você jamais poderá imaginar que é preciso para se manter firme. O que Deus nos chamou a fazer nestes últimos dias é dar-lhe continuamente a glória pelo que ele está fazendo. E é um dentro, independentemente, por causa da insegurança e por causa das pessoas que lidam com a carne, nossa carne gosta. Assim como o diabo, ele queria ser louvado no céu. Ele disse: Eu me exaltarei acima do Senhor. E olha, ele realmente se deu mal. Mas a nossa carne sempre clama por mais, porque o valentão no pátio da escola está sempre implicando com o garoto, e você é o último a ser escolhido, talvez nos esportes ou em qualquer outra coisa. E sempre é bom ouvir alguém dizer: Ei, muito bem, você fez um bom trabalho, mas foi aí que o Senhor começou a me mostrar sobre o que está por vir. Há tantos de vocês que assistem a este canal, tantos de vocês que estão animados com esse derramamento do fim dos tempos. Por que eu tenho esse avivamento atrás de mim agora? Porque um dos maiores movimentos de Deus que este mundo já viu está prestes a acontecer, de uma ponta a outra, por todo o mundo. E ele vai escolher cada um individualmente. Pessoas que são os novos Davids, as novas Esthers, os novos líderes desta geração, para pegar o bastão, correr e trazer a maior colheita. Mas o Senhor me disse, ele falou: Quero que você diga ao meu povo, encontre sua caixa, como William Seymour. E nem sempre, sabe, não precisa ser uma caixa de verdade, mas qual é a sua caixa? Qual é a sua caixa? Foi isso que ele me disse. Brandon, a de William Seymour era uma caixa de verdade. E ele colocava na cabeça. Ele sempre colocava aquele caixote na cabeça. Mas ele disse: Qual é a sua caixa? É o lugar de rendição. É o lugar da morte. É o lugar de se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Que temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja conhecida como dele. Ele não vai dividir a sua glória com nenhum de nós. E independentemente de quão incríveis sejam as coisas, sabe, com as palavras e tudo o que acontecer nos próximos dias, eu sempre quero que você saiba que Brandon Biggs é apenas um servo do Deus Altíssimo, assim como você é. É muito importante que você continue sendo o zelador aos seus próprios olhos.
Não perca a noção de si mesmo. O Senhor sempre diz: mantenha-se com os pés no chão. Mantenha seus pés no chão. Lembre-se, até hoje, coloque seus pés no chão. Eu estava dirigindo e perguntei: o que isso significa? Aterre-se, aterre-se. Olhe para dentro, vá fundo em si mesmo. Isso não é nada comparado ao que eu quero fazer nos próximos dias com você. Isso não é nada comparado ao que eu quero fazer com cada um dos meus filhos, essas pessoas que estão aqui orando com você. Há tantas almas prestes a entrar no reino de Deus. E há tanta arrogância e tanto orgulho atrás dos púlpitos. E o Senhor disse: Brandon, eu vou humilhar a igreja. Vai haver uma purificação. Vai haver um 1 Coríntios 5.5. Vocês verão essas coisas nos próximos dias. E os jovens Davids, as vozes que tenho para esta hora, se levantarão e receberão o bastão dos mais velhos. Haverá novos Ésteres, haverá novas vozes que aparentemente surgiram do nada. E ele disse: usarei muito delas nos próximos dias. Mas você ainda nem entrou na segunda fase do que eu te chamei para fazer. Você está prestes a entrar. Sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. E ele disse: não quero que você faça tantos vídeos até que eu te diga para fazer. Quero que você seja mais estratégico na forma como faz as coisas em oração. Faça. Faça desse jeito e faça exatamente assim. E ele me deu grandes instruções para orarmos juntos e sobre como devemos fazer isso, que estamos no exército. E à medida que fluímos no exército, à medida que fluímos com a unção do Espírito Santo, teremos grandes resultados. Com grande poder, vem grande responsabilidade. É isso que, gritando, o Homem-Aranha diz. Eles roubaram isso do Senhor, eu te garanto. Mas, sabe, eu sempre quero dizer isso a vocês. É muito importante que eu faça isso, porque justamente por causa do que está por vir, que vocês entendam isso. Ele é um Deus bom e ele te ama, mas ele não vai compartilhar sua glória com ninguém. E há muitos de vocês que têm grandes chamados em suas vidas, grandes chamados em suas vidas. E é tão interessante porque há tantos de vocês que mandam um e-mail. Ei, eu tive essa visão. Eu tive esse sonho. Eu tive isso. Eu tive aquilo. E vocês têm tanto potencial e tanto, mas vocês ainda não morreram para si mesmos. Há tanto ego e tanta coisa acontecendo. E eu disse: encontre o zelador. Não importa o quanto você acha que deveríamos ter uma plataforma ou porque Deus ainda não está me usando, encontre o lugar da morte. Encontre o zelador. Bom, agora sou faxineiro. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Mas o Senhor disse: encontre o zelador. E morrer lá. Para si mesmo. Não sei como descrever isso para você de outra forma. Você precisa descobrir isso por si mesmo. E quanto mais você se contorce, sabe, é como aquele que coloca alguém no altar e o sacrifício está lá. E você é um sacrifício para o Pai. Minha vida é para Ele. E você está lá em cima e Ele está olhando para ver se você está morto. Você diz: estou morto. E o Senhor está olhando para ver. E ele diz: não, você ainda não está morto. E você diz: estou morto. E ele continua dizendo isso repetidas vezes. E você está deitado naquele altar apenas olhando. É como quando uma criança finge que está dormindo. Quando você estiver morto, você vai saber. Não tem como fingir quando você está realmente, verdadeiramente morto. Morto é morto. E começa a feder. A carne, você vai perceber. E quanto mais você começa a dizer, estou morto, e você fica tipo, não, e ele diz, não, não, ainda não, ainda não. É um lugar de rendição. É um lugar de não vou mais reclamar do que você tem para mim. Não importa se tudo isso acabar amanhã.
Entre todos os convites que recebo o tempo todo para pregar, de todos os lugares, alguns até do mundo todo, mas só um ou dois, Austrália e depois acho que foi América do Sul, se não me engano. Mas o convite da Austrália foi tentador, porque eu pensei: "Ah, seria divertido ir lá para baixo, sabe, e ver como é, ir até lá". Mas eu não vou fazer isso até que o senhor diga, mas é interessante, sabe. Porque Brandon, tudo isso eu disse pra Diane, eu disse: "Quanto mais tudo realmente acontece com isso, mais eu só quero ser mais recluso". Eu não sei. A mudança acontece tão rápido para todos nós. E vai acontecer tão rápido. O Senhor vai colocar o dedo sobre você. E no momento em que ele fizer isso, o Senhor disse: Brandon, eu não quero que ninguém receba a glória pelo que estou prestes a fazer na sua vida. Não haverá plataforma alguma que será dada a você. Tudo será pela minha mão. O dinheiro com que eu te abençoar, a notoriedade do que o mundo chamaria, tudo virá de mim. Apenas traga a minha colheita. Então, tudo isso para dizer o seguinte, sabe? O Braden tem alguns desses clipes rapidinho, ele vai te mostrar isso, e logo em seguida vamos direto para o tubing. Mas é realmente sobre isso que ele tem falado comigo nos últimos dias. Ele me deu a escritura. Eu estava assistindo a querida irmã Kuhlman e ela disse que a principal e mais importante coisa que ela faz com o Senhor, aqui, é o Salmo 17:8. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. E a descrição dela sobre isso nesse sermão, e podemos colocar o link abaixo. Mas o sermão aqui, você quer colocar isso, Braden? Vou te enviar isso para que você possa mostrar esse sermão para eles. Eu encorajaria todos a ouvirem esse sermão. Esse cara, ok. Ele tem um canal no YouTube. Ele começou esse canal no YouTube. Ele tem 3.000 inscritos, certo? E a Diana encontrou este fascinante canal no YouTube, e ele tinha alguém que generosamente deixou para ele um sótão completamente cheio de fitas de áudio e vídeo da senhora Kuhlman, além de rolos de fita magnética e outras coisas muito, muito antigas e valiosas que até então nunca haviam sido divulgadas ao grande público. Já era realmente uma vez. Gravações que foram feitas quando ela estava em Ohio, há gravações de alguém sentado na plateia gravando ela e ouvindo. E ele está trazendo à tona todas essas coisas antigas que haviam sido perdidas. E esses arquivos dessas coisas que foram perdidas são transformadores de vida. E eu pensei, o quê? Ele tem centenas e centenas e centenas de caixas cheias, pelo que entendi, de alguém que era apenas um fã da Catherine Kuhlman e simplesmente guardou tudo no sótão. E quando essa pessoa faleceu, encontraram tudo. E Diane e eu temos ficado. A gente sente como se estivesse em um buffet. Mas eu vou enviar isso e quero. Eu vou te dar isso. E se você for lá, eu não. Ele nem sabe que estou dizendo isso. Acho que ele nem sabe quem eu sou. Mas eu assisto ao canal dele. Mas não se trata dele, é sobre a Catherine. Mas eu vou te passar um sermão bem rapidinho que é realmente incrível. E esta é a Escritura Sagrada. O segredo do sucesso é amá-lo. O segredo do sucesso é amá-lo. E é um sermão incrível que estou tentando compartilhar com vocês. Vocês querem saber como? É assim que eu me mantenho cheio. Eu sou um catador. Eu limpo o osso até não sobrar nada. Então foi isso que eu disse para a Diana. Eu disse: a gente faz isso todo ano. E é assim que temos feito. E continuamos fazendo. Então você tem isso para eles? Sim, ele já tinha. Você pode colocar aí para que eles vejam, porque isso é incrível. Isso vai mudar a sua vida. Se você ouvir, vai mudar a sua vida. E isso é sobre esses livros e essas coisas. As pessoas dizem: Brandon, me fale sobre esses livros. Está bem ali. Você pode. Posso ver? Oral Roberts, em 1972.
Não é incrível? Livros de Kenneth Hagin. Coisas que vão mudar sua vida. Então, mas você está vendo isso? Eu não sei qual é o nome do canal dele. Catherine Coleman, rádio. Sem IA? Porque há tantas pessoas tentando criar sermões falsos com IA, e esses são todos os arquivos originais dela, coisas que esse cara guardou. Então isso vai te abençoar, tentando ajudar. Se você quiser ouvir, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também, mas está aí. E quando a Diana encontrou isso, eu pensei, meu Deus, isso me abençoou tanto. Jovem que está se formando hoje, cada um de vocês, jovens que estão usando capelo e beca, vieram de um lar cristão. Se você não veio de um lar cristão, recebeu aqui o melhor ensino cristão. Na Universidade Oral Roberts. Você conhece doutrina, você conhece sua Bíblia. E para eu ficar aqui em pé e pregar uma mensagem, para eu lhe dar doutrina, seria tão tolo. Pois nada do que eu pudesse dizer a vocês seria algo que vocês já não tenham ouvido e conhecido. Eu só quero abrir meu coração por alguns minutos. 2 semanas atrás, eu estava em uma casa de shows em Kansas City, Missouri, e acordei cedo uma manhã e dirigi 60 milhas para fora de Kansas City até Concordia, Missouri, onde nasci. E eu fiz uma coisa. Voltei àquela pequena igreja metodista e fiquei tão surpreso que ela ficou tão pequena em tão pouco tempo. Quando eu era jovem, ela parecia tão imensa. Quando voltei 2 semanas atrás, os mesmos bancos ainda estavam lá. Eles estavam tão brilhantes quanto em um domingo de manhã, quando eu tinha 14 anos e recebi aquela maravilhosa experiência espiritual de nascer de novo. Ao entrar no vestíbulo, a corda ainda estava lá. Uma igrejinha metodista, minúscula, que não acomodava mais do que 100 pessoas. Talvez você conseguisse apertar 125 pessoas dentro da igreja. Ao entrar naquele pequeno e acolhedor vestíbulo, lá estava, visível e pronta, a corda grossa que sempre tocava o sino antigo. Quando alguém morreu em Concórdia, se fosse uma pessoa jovem, eles contavam isso apenas uma vez. Quando era uma pessoa de meia idade, ouviu o sino tocar 2 vezes. Era uma pessoa idosa, disseram-lhes isso 3 vezes, e então todos correram para o telefone e perguntaram à telefonista que havia falecido. E o sino ainda estava lá, e a corda ainda estava lá, aquela que havia anunciado para tantas pessoas. E eu entrei e me sentei no canto do mesmo banco de madeira, na terceira fileira da frente, bem ali. Sentei-me naquele mesmo e familiar canto daquele banco em que me sentei naquela memorável manhã de domingo, sentindo a mesma brisa suave. Eu tinha apenas 14 anos de idade. Foi a primeira vez que senti o poder do Espírito Santo. E eu nem percebi o poder do Espírito Santo. Acredite, eu não sabia nada sobre o Espírito Santo. Eu não sabia absolutamente nada sobre a terceira pessoa, a Trindade, nada. Eu nem me lembro quem era o pregador. Não me lembro de uma única coisa que ele disse. Nunca vi ninguém, exceto Cristo, como seu Salvador naquela igreja metodista. Não tenho certeza se alguém se converteu antes ou depois. Não tenho certeza. Mas, de repente, enquanto eu cantava o último hino, com o inário metodista na mão, comecei a tremer. Anos depois é que reconheci aquilo como o poder do Espírito Santo. E comecei a tremer.
tanto que precisei colocar o inário de lado. E então eu soube que precisava fazer algo. Eu precisava fazer alguma coisa. Fiz a única coisa que eu sabia fazer. Eu saí discretamente daquele banco e me sentei na primeira fileira, no banco da frente, e ninguém sabia o que fazer comigo. O pregador não sabia. E eu chorava de alegria. Uma das irmãs mais velhas veio até mim e disse: "Ah, Catherine, não chore." Eu não tinha um lenço. Eu me lembro disso. Eu chorava, lágrimas e narizes corriam. Ela me deu um lenço e disse: "Catherine, você sempre foi boa, não chore." Nós duas sabíamos que ela mentia. Porque se as coisas não aconteciam em concórdia, eu fazia acontecer. Aquela experiência maravilhosa de nascer de novo. Aquela experiência gloriosa. Que Deus me ajude. Nunca houve um momento desde aquela experiência, naquele domingo de manhã, naquela pequena igreja metodista, naquele banco da frente. Quando eu nasci de novo, nunca houve um segundo sequer em que eu duvidei da minha salvação. E sentada ali, 2 semanas atrás, naquele mesmo banco, revivi muitas coisas. Lembro de quando menina ficar ali de pé. A única vez que papai foi à igreja, ele nunca ia à igreja. Meu papai odiava pastores. Se ele visse o pastor vindo pela rua e se ele visse o pastor antes do pastor vê-lo, o pastor nunca o via. Ele só ia à igreja no Natal, quando sua querida filha fazia uma recitação especial, ou no Dia das Crianças, quando ela alegremente cantava uma canção muito bonita e emocionante. Sempre diziam que Catherine era, de fato, a adorável menina dos olhos do pai, a sua preciosa e amada filha. Eu realmente ouço isso desde que eu era uma menina pequena. Ever since. Sabe, Catherine? Aquela garotinha malvada com o rosto sardento e o cabelo ruivo. Ela é a menina dos olhos do pai. E eu sabia disso. Eu sabia perfeitamente disso, e essa era, de fato, a minha completa segurança. Eu sabia, e toda vez que eu subia para fazer aquela recitação, eu via apenas uma pessoa naquela igrejinha, e era o papai. E eu dava o meu absoluto melhor para o meu querido papai. Eu era a menina dos olhos dele. A menina dos olhos dele. E sentada ali, 2 semanas atrás, no banco, 3 fileiras frente, o Espírito Santo falou ao meu coração. Fiquei sentada em silêncio e parecia que todos os anos da minha vida passavam diante de mim. Eram os galpões de perus, onde eu realmente dormi quando eu comecei a minha jornada. Eu já dormi em um monte de palha uma vez. Vivi uma semana com restos de manteiga. Era tudo o que eu podia pagar. Houve águas profundas. Águas muito profundas. O sol nem sempre brilhou. E eu sentei ali e pensei, o que ao longo de todos esses anos realmente tem sido a força motivadora na minha vida? Eu não nasci para fazer o que fiz a vida toda. Não havia dinheiro suficiente no mundo inteiro para me pagar pelas longas horas e noites sem dormir. Acredite, estou dizendo a verdade.
Não há dinheiro suficiente no mundo para me pagar pelo jeito que trabalhei durante a minha vida. Ninguém me obrigou a fazer isso. Não foi por causa da doutrina. Não foi porque eu tinha medo de Deus. Eu não fiz isso porque temia a Deus. Eu não sou esse tipo de pessoa. Simplesmente eu não sou esse tipo de pessoa de verdade. Eu não fiz isso porque alguém de fato me mandou fazer. Eu fiz por vontade própria. Houve um versículo muito importante das Sagradas Escrituras sobre o qual eu chorei. Eu o guardei bem perto de mim. E tem sido a força motivadora da minha vida. Eu o li para você. Guarda-me como a querida menina dos meus próprios olhos. Esconde-me, por favor. Debaixo das tuas asas, completamente seguras e protegidas. 1.000.000 de vezes segurei essa palavra preciosa junto ao meu coração. Eu conhecia a profunda segurança que sempre havia em ser a querida menina dos olhos do meu papai. Nunca temia sua ira. Papai nunca encostou a mão em mim. Nunca. Não que eu não precisasse, mas ele não fez isso. Nunca. Meu papai nunca encostou a mão em mim. Tudo o que o papai precisava fazer era apenas me olhar de um certo jeito. Só isso. Ele fazia apenas um certo tipo de expressão no rosto. E eu sabia que era um olhar de desaprovação. E eu o amava tanto. Eu era a menina dos olhos dele. E eu não ia decepcioná-lo. Eu o amava. 1.000.000 de vezes. Acho que sempre guardei isso muito perto do meu coração. E eu disse, maravilhoso Jesus, mais do que qualquer outra coisa no mundo inteiro, eu quero ser a menina dos teus olhos. Eu só tenho uma ambição na vida, apenas uma, somente uma. Vivo por uma coisa e somente uma coisa, apenas uma coisa. Isso é tudo. Só uma coisa muito importante a considerar. Acima de tudo no mundo, desejo apenas uma coisa. Ser a maçã do seu olho. É lindo. Isso me abençoa, então acho que já dei ouvidos a isso. Não consigo dizer quantas vezes, repassando e repassando, sem parar, pensando no que ela estava dizendo. E eu, apenas. Você olha para alguém que caminhou ao lado dele da maneira como ela caminhou em uma época moderna, sabe? E é por isso que meu amigo Billy Burke foi mentorado por ela. E graças a Deus ele tem sido um amigo para mim. Porque se trata de polinização cruzada, há muito o que falar sobre polinização cruzada. Você consegue sentir isso, isso te transforma. E eu sei que tudo isso é obra do Espírito Santo e ele transforma você, ele te transforma de dentro para fora pela palavra de Deus. Mas existe muito sobre polinização cruzada quando você se aproxima de pessoas que já estiveram nesse ambiente, que
A presença te transforma. Você se aproxima de pessoas, é como com quem você tem andado. Eu uso isso o tempo todo. Com quem você tem andado? Eu posso te dizer onde você estará nos próximos anos, de acordo com quem você anda, os livros que você lê, o que você assiste na TV, no que você medita. Você precisa subir mais alto no seu caminhar com o Pai em 2026. Mas eu trago tudo isso para você porque foi o que me ajudou. E por isso as pessoas sempre perguntam para ele. Então eu só tento te direcionar. E assim, sabe? Eu recebi um e-mail de alguém dizendo: Brandon, você não pode falar sobre finanças. Você não deveria fazer isso. Você não deveria fazer isso. Olha, eu conto o que eu ouço. Eu não sou um consultor financeiro. Eu não estou tentando manipular mercados, seja lá o que você acha que está dizendo para mim. Eu vejo essas coisas e te conto, você leva isso a Deus em oração. Se você não sentir que é o Senhor, então você diz: Brandon, eu acho que você está enganado. Sabe de uma coisa? Adivinha só, pode ser que eu esteja. Pode ser que eu esteja. Eu sou tão humano quanto cada um de vocês. Posso errar? Sim. Eu sou perfeito? Não, nem de longe. Mas sempre que eu Mas sempre que eu trago isso para vocês, é só algo que estava no meu coração, pelo qual venho orando sobre o Don Jr. e Eric Trump e toda a família Trump. E o Senhor disse: Eu vou multiplicar a riqueza deles 3 vezes. Então você pode fazer o que quiser com isso. Mas não é para você pegar e investir o seu dinheiro suado em algo sem antes ter orado sobre isso você mesmo. Quão tolo você seria de fazer isso? Não estou tentando dizer para você fazer isso. Peço que você ore sobre isso. Me ajude. Mas isso é tudo, na minha opinião. E nunca é um conselho financeiro, mas há tantas pessoas. Bem, sobre o que você disse sobre o príncipe da Pérsia, sobre a Babilônia, o dinar subindo e todas essas coisas, é bíblico, está na palavra. Não estou tentando dizer o que você deve fazer com suas finanças. Eu seria a última pessoa para se ouvir sobre isso. Eu não tenho diploma nisso. Eu apenas sigo a voz do Senhor o mais de perto que eu sei. E eu sou tão humano quanto qualquer outra pessoa. Então, sabe, leve isso como quiser. Ore sobre isso. Então vamos orar juntos. E vamos ver o que o Senhor quer que façamos aqui, sabe? E ore sobre isso. Quando estive com vocês hoje de manhã, senti que deveria orar pelas igrejas, igrejas mega, orando pelas mega igrejas, orando pelos cinemas, orando sobre grandes aglomerações de todos os tipos, orando sobre essa experiência do Red Dawn que o Senhor continua nos falando, orando sobre o dia D. Enquanto atacamos hoje a Venezuela e todas as coisas que o Senhor nos mostrou, achei interessante por causa de quantas vezes o presidente Trump disse que colocou tantas tropas em solo. Foi para proteger os poços de petróleo? Há muito mais nisso que o Senhor me mostra. Mas eu disse a vocês, vi todos os poços de petróleo pegando fogo. E houve uma retaliação contra os Estados Unidos da América nos dias que virão por causa do petróleo. Agora quero mostrar este pequeno trecho para vocês, só esse pequeno trecho do que o presidente Trump disse com a própria boca, para confirmar o que o Espírito Santo nos revelou. Porque eles entraram, porque eles foram atacar a Venezuela em primeiro lugar. Eu disse, você acha que é só, sobre drogas? 10 é sobre cocaína, o outro é sobre bem aqui. Quero que vocês vejam isso. Isso foi dito hoje, sabe? Eles roubaram nosso petróleo, nós construímos toda aquela indústria lá e eles simplesmente tomaram conta como se fôssemos nada. E tivemos um presidente que decidiu não fazer nada a respeito. Eles estavam extraindo quase nada em comparação ao que poderiam estar extraindo e ao que poderia ter acontecido. Nós vamos fazer com que nossas grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrem, gastem bilhões de dólares, consertem a infraestrutura de petróleo que está muito danificada e comecem a gerar dinheiro para o país. Precisamos colocar um obstáculo no caminho.
Então ele já disse o que o Espírito Santo nos falou que aconteceria conosco em relação ao mundo. E eu vi os Estados Unidos da América construindo uma grande base na Venezuela, uma grande base militar, e eles ocupariam a Venezuela nos próximos dias. E eu vi que seríamos como haveria um novo governo estabelecido, um governo fantoche seria instaurado. Os Estados Unidos governariam sobre isso. E eu vi aquilo ficando vermelho, o que achei interessante. E então o Senhor me mostrou que um grande avivamento iria surgir na Venezuela, e eles trariam economia, estabilidade e coisas desse tipo. Bem, isso é exatamente o que tentamos fazer com o Iraque, mas isso falhou miseravelmente, não foi? Vamos ver como isso vai se desenrolar. Eu acho interessante porque o Senhor disse que ele seria como um Gaddafi, como um Saddam Hussein, e que ele seria removido. Agora, eu sei que cada um desses homens acabou morrendo. Agora, será que esse homem também? Eu não sei. Acho que pode ser um tipo e sombra, uma metáfora do que o Senhor estava me mostrando, que essas pessoas foram removidas de sua posição de liderança sobre suas nações. E então, de repente, outras pessoas foram colocadas no poder e começaram a conduzir as coisas de forma diferente. Agora, Malik, e as coisas que aconteceram no Iraque, eu não sei quem está governando o Iraque agora. Estamos orando para que essa nação se levante novamente, sabe, né? E tudo o que estamos dizendo. Mas mesmo assim, veja como tudo isso é semelhante ao que o Senhor nos mostrou. Então, o presidente Trump disse que vai trazer empresas de petróleo e coisas assim. Mas achei interessante que ontem, no dia 2, a China teve uma reunião na Venezuela. A China esteve lá no dia 2 e estava falando sobre petróleo e coisas desse tipo. E eu pensei, bem, nós devemos ter pressionado isso. Eles devem ter apertado o botão, porque eu disse que tinha a ver com os BRICS. O Senhor, não eu, o Senhor disse que tinha a ver com os BRICS. E então eu vi Taiwan. E lembre-se, eu vi uma cúpula dourada sobre ele e era uma oração. Mas eu vi quando a América estava preocupada com outras coisas. Que Taiwan cairia em 3 dias. E eu vi Taiwan cair em 3 dias. E eu vi a China tomar Taiwan. Eu vi a Rússia tomar toda a Ucrânia, eventualmente. Então a China estava lá 3 horas antes dos Air atacarem. Eles provavelmente ainda estavam dormindo lá. Por que aconteceu? Fico imaginando se eles passaram a noite e estão no quarto do hotel ou onde quer que seja, pensando o que está acontecendo lá fora. 3 horas antes dos EUA atacarem, a China teve uma reunião lá com ele. Então nós invadimos. Vamos ver o que acontece, porque acredito que muita encenação política surgirá disso. Ouvi dizer impeachment, impeachment, impeachment. Ouvi isso de novo. Ouvi falar muito sobre levantes. As pessoas ficaram revoltadas em 2026, chegando ao ponto de tentar criar uma grande distração para as eleições de meio de mandato. E o Senhor disse: vocês devem votar. Você precisa orar agora pelas provas de meio de semestre. Você não pode esperar até novembro ou outubro para começar a orar por isso, porque o Senhor nos avisou e disse que haveria outro. Onda azul se não fizéssemos isso. Eu percebi que perderíamos o Senado e que o governo entraria em um impasse. Que nada seria feito nos próximos dias. E então nós precisávamos, e por isso tínhamos que ter uma onda vermelha, uma grande onda vermelha, um movimento decisivo, por causa de todas as coisas que estão prestes a acontecer neste país. 2026, 2027, 2028. Estou orando por isso. Então, não sei. Você tem mais algum artigo para mostrar antes de começarmos a orar, B? Você consegue animar as pessoas? Você gostaria de saber mais alguma coisa sobre isso? Você pode ver um pouco disso. As pessoas estão entusiasmadas com a sua remoção.
Próximo. Eu trouxe esse vídeo para você para que pudesse saber, sabe, apenas a direção para onde estamos indo este ano. Apenas mantenha isso como a menina dos olhos dele. Tudo isso e o que o Senhor nos chamou para fazer. Somos muito gratos por ele até mesmo olhar em nossa direção.